Minha gente, vamos aqui às nossas questões de compreensão e interpretação textual. Nós estamos observando aqui alguns níveis de interpretação e é importante a gente se atentar a alguns aspectos que as questões vão apontando que são relevantes aí para a gente dar conta de interpretar bem questões na prova. O primeiro texto, né, é um texto informativo e a gente já percebe isso sem ler o texto. Se eu olho para o título aqui, né, IBGE, 24,8 milhões de pessoas de 14 a 19 anos não frequentam a escola. Então, o título já nos mostra que ele tem um caráter informativo. E depois, observando aqui nas referências mesmo, nós temos aqui, ó, gênero notícia publicado no Agência Brasil, ebc.com.br. Observar esses dois pontos iniciais é um passo importante para a gente poder fazer a interpretação textual. Lembrar que o título nos textos não literários, a gente está tratando aqui de um texto não literário, né? Literário. Eles apontam para a ideia central. O texto literário também aponta, só que aí a gente pode ter uma linguagem figurada, uma ironia, então ter mais cuidado quando se tratar de textos literários. Mas uma notícia é um texto não literário. Após observadas essas duas coisas, título e referência, nós vamos aqui para a leitura, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua 2016, divulgada hoje, 21 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que 24,8 milhões de pessoas de 14 a 29 anos de idade não frequentavam escola, cursos pré-vestibular, nível técnico ou médio de qualificação profissional no ano passado. As razões mais frequentes para não estarem estudando foram por motivo de trabalho, seja porque trabalhava, estava procurando trabalho ou conseguiu trabalho, queria começar em breve, 41%. Não tinha interesse em continuar os estudos, então interesse, e por ter que cuidar de afazeres domésticos, ou de criança, adolescente, idoso ou pessoas com necessidades especiais. Os motivos relacionados ao mercado de trabalho para não ir à escola foram mais frequentes entre homens, 50,5%. Além disso, entre eles, 24,1% disseram não ter interesse e 8,2% já tinham concluído o nível de estudo que desejavam. Para as mulheres, o motivo relacionado a trabalho para não estudar também foi mais frequente, 30,5%. 26% alegaram ter de cuidar de afazeres domésticos ou de criança, adolescente, idosos ou pessoa com necessidades especiais, proporção 30 vezes maior a observada entre homens, e 14,9% não tinham interesse. No Brasil, em 2016, havia 51,6 milhões de pessoas de 14 a 29 anos de idade. Desse total, 13,3% estavam ocupadas e estudavam, 20,5% não trabalhavam e não estudavam, e 32,7% não trabalhavam, mas estudavam, e 33,4% estavam ocupadas e não estudavam. Então, aqui a gente tem dados da condição e da relação entre trabalho e estudo. Vamos lá para a questão para ver o que a questão está pedindo. De acordo com o texto, entre as mulheres, qual é a razão mais frequente para não frequentar a escola? Então, a gente vai ter que focar aqui, ó, no argumento ou na informação referente às mulheres. Então, tem uma referência aqui que a gente precisa olhar, né? E aí nós temos letra A, trabalho, afazeres domésticos, interesse, problemas familiares ou idade. Então, qual é a razão mais frequente entre as mulheres para não frequentar a escola? E a gente tem para mulheres, aqui ó, nesse parágrafo, ó, para as mulheres, o motivo relacionado a trabalho para não estudar também foi o mais frequente. Essa questão é uma questão básica de interpretação, de compreensão básica, em que você volta ao texto e verifica a informação no ponto em que a questão está anunciando. Então, é uma questão tranquila de se fazer. Agora, no texto 2 das nossas questões, aí nós temos a música Trem Bala, de Ana Vilela.
A música diz, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações, e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente só é passageiro prestes a partir. Então a questão diz, em seu texto intitulado Trem-bala, a autora Ana Vilela aborda qual das seguintes temáticas? A gente observa na leitura do texto que o título Trem-bala traz aí que o trem-bala é algo que é passageiro, né? Então ela diz que a vida é um trem-bala, ou seja, algo que é passageiro. Diante desse título que aponta para a ideia central, né, a gente já vai observando aí algumas pistas para a gente entender o que se quer, né? Qual das temáticas elencadas aqui nas alternativas, né, vai ser aquela que é a temática do texto, ou seja, da música Trem-bala. Inclusive aqui, né, a banca chamou a atenção para o título, né, em seu texto intitulado Trem-bala. Qual das seguintes temáticas é abordada? Então, na letra A a gente tem a brevidade da vida. Quando se fala em trem-bala, brevidade, ou seja, entender que a vida é breve, tem tudo a ver, né? E a importância de valorizarmos o tempo, sim, quando a gente fala de vida breve, o tempo é importante, os acontecimentos do dia a dia que ela vem trazendo aí na música e as pessoas que ela menciona aí, pessoas, os pais, os amigos. Então, a letra A é uma letra boa. Quando se trata de interpretação textual, eu chego aqui e marco logo a letra A. Sempre é importante a gente observar se não tem uma outra alternativa mais completa em relação ao texto. Então, ainda que você ache que a letra A é o gabarito, verifique as outras, tente eliminar para evitar aquele erro comum de ficar entre duas e marcar errada. Então, na B a gente tem, ó, efemeridade da vida. Efemeridade da vida, a gente também pode entender que ela trata na música, né? Quando se fala em efemeridade, nós estamos tratando aqui de brevidade também. A vida é efêmera, a vida passa rápido. Isso é uma temática também presente lá. Necessidade de a vivermos intensamente. Aí a gente tem que observar, né? Ela trata da valorização de momentos cotidianos, e esse intensamente aqui, em relação às demais coisas, a valorização do tempo das pessoas, pode ser uma ideia diferente. Então, entre valorizar o tempo dos acontecimentos das pessoas e entre viver intensamente, qual é a melhor alternativa? Então, por enquanto, a gente fica em A, porque a gente percebe que o que a música traz é uma questão de valorizar o cotidiano, as coisas simples da vida, e não de intensificar essas coisas. Na letra C, a importância de lutarmos para sermos felizes. Felicidade não é a temática que a autora aborda. Ela está mais para valorizar coisas do cotidiano do que no sentido de buscar uma felicidade. Então, não é uma interpretação possível aí. Passagem do tempo e a importância da família. Isso aqui é uma verdade em relação ao texto. Ela realmente fala que a vida é breve, que o tempo passa, menciona a família, mas se a gente for pegar a letra A está mais completa do que a letra D. Na letra E, a necessidade de sabermos viver para obtermos nossas conquistas e sonhos.
Ela fala da necessidade de saber viver com base no cotidiano, de valorizar as coisas da vida, mas não para ser feliz ou obter conquistas, riquezas, sonhos, etc. No sentido de valorizar mesmo o que se vive, de curtir o processo de viagem e não necessariamente de conquistar algo, mas antes curtir o processo da conquista, né? Então, o gabarito letra A, né? Por quê? Porque é a mais correspondente ao texto e a mais completa, ainda que outras alternativas mencionem pontos que estão presentes no texto, a letra A é a mais completa e quando se trata de interpretação, entre uma boazinha e melhorzinha, buscar sempre a melhorzinha. Isso é válido para questões de interpretação. Bom, a questão 3 destaca que trecho da música, né, um excerto, cuidado para não confundir excerto com exceto, que aí pode levar sua prova por água abaixo, né, pelo menos a questão aí. Então, destaca esse trecho da música, né, sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós, dançar na chuva de vida que cai sobre nós, segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Com foco nesse trecho, então é algo importante aqui também, porque uma coisa é a gente olhar a ideia central, outra coisa é a gente focar em alguns trechos. A gente considera o texto como um todo, mas a banca apontou para esse trecho, então a gente tem que estar atento a esse trecho. Então, tendo em vista tais excertos, alguns versos que foram destacados aí, né? É correto afirmar que a autora realiza uma reflexão direcionada a um ouvinte, não se incluindo na narração. Então, ela tem um locutor específico? A gente percebe que não, né? Realiza uma reflexão sobre a vida? Sim, né? Mencionando apenas seu interlocutor, isso aqui chega a algo próximo do que está aqui, né? Então, é como se ela mencionasse somente a pessoa com quem ela fala, o ouvinte, e não é o caso da música. C. Realiza uma reflexão na qual inclui a si mesma, dá para a gente entender, né? E a seu ouvinte na narração, ao mesmo tempo em que se dirige ao interlocutor orientando. Isso aqui é interessante. A gente pode perceber isso aqui, ó. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Então, ela se inclui também o interlocutor ouvinte, né? Segura teu colo no filho. Então, aqui a gente pode dizer que tem um interlocutor específico, já que ela se dirige à segunda pessoa, um locutor específico. Sorri e abrace teus pais. O tu, né, é um interlocutor específico aqui, enquanto estão aqui. Interlocutor específico como se ela se dirigisse diretamente para o interlocutor, a pessoa que está ouvindo a música. Mas não é somente a esse interlocutor. Ela se inclui também, por isso que as demais estão erradas, né? Então, quando ela diz, ó, que não, quando aqui, ó, não se inclui na narração, o não aqui, a gente sempre tem que ficar atento nas questões de interpretação. O apenas também é uma palavra que restringe demais. Então, não e apenas são palavras que a gente vai prestar atenção no momento de estar interpretando. Então, ela menciona o interlocutor? Sim. Ela se direciona a um ouvinte? Sim. Mas ela deixa de se incluir na narração? Não, porque ela traz também o nós, né, que cai sobre nós. E ela menciona apenas o interlocutor? Não, pela mesma razão do uso do pronome nós aqui. Realiza uma reflexão na qual inclui a si mesmo? Sim, a si mesma, porque ela traz o nós. E a seu ouvinte na narração? Sim, porque ela fala teu, né? Então a segunda pessoa está presente aí. Ao mesmo tempo que se dirige o interlocutor orientando, sim, quando ela usa o verbo segura, né? Abrace. Então, verbos no tempo aí imperativo, no modo imperativo, que mostra que ela está trazendo um direcionamento aí para esse interlocutor. Letra C, uma boa alternativa, vamos ver se tem uma melhor do que ela. Realiza uma reflexão introspectiva, ou seja, não se direciona a ninguém fora da narração. É como se ela tivesse, quando a gente fala introspectiva, é para dentro, né? Intro.
E aí o que que a gente tem? É uma reflexão somente sobre ela, sobre os sentimentos dela? Não. Ela está se direcionando a pessoas também. Olha a palavra não aqui, que é uma palavra que a gente precisa se atentar, não apenas aparecendo aqui, ó. Então, D não é uma boa e apresenta uma narração a fim de colocar seus pensamentos em ordem para orientar em relação às coisas da vida. A gente não pode dizer que isso aqui é uma narração, não é? Ela vem mencionando algumas coisas da vida, mas não no intuito de contar uma história. A narração visa contar, não é o caso aqui. Ela vai mencionando coisas, né? E a gente pode dizer que está na linha descritiva, né? Parece que ela fala, ela está tentando descrever o que é a vida na visão dela, e nessa descrição ela inclui mais pessoas. Então, isso aqui estaria mais para uma descrição do que para uma narração, uma descrição sobre o que é a vida, né? Para colocar seus pensamentos em ordem, a gente não percebe isso. Os pensamentos estão bem ordenados já. Né? Então, gabarito C mesmo é a melhor alternativa diante das opções relacionadas aos excertos. Depois a gente tem mais um excerto que foi tirado, né, da música na mesma prova. Então, a banca começou trazendo lá uma ideia central relacionada ao título Trem-Bala, então ideias centrais em relação ao texto. Depois a gente tem aí trechos que são destacados para análise, né? Não é sobre chegar no topo do mundo, não é sobre chegar no topo do mundo, ou seja, ela não está falando de sonhos, nem de conquistas, né? E saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, então valorizar o processo, né? É sobre ser abrigo e também ter morada, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Com base na composição desse excerto, a gente está tratando de um trecho aqui, é possível afirmar que a autora apresenta uma discussão em que ela nega uma ação, em seguida apresenta a ação que considera como válida, encerrando o parágrafo por meio da apresentação de uma conclusão para essas ações. As pistas disso são sequencialmente, então a gente vai ver quais são, né? Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Então, ela nega uma ação e depois ela vai afirmando o que ela pensa realmente em relação a essa negação que ela fez aqui. Vamos ver o que a gente tem como pistas nas alternativas. A negação não é sobre, realmente, né? Isso aqui é realmente uma negação. Seguida da afirmação é sobre e da conclusão ter morada. A negação não é sobre, precedida da afirmação é sobre. Precedida não, porque primeiro ela diz não é sobre, né? Então não posso dizer que o é sobre, que está aqui, é sobre, precede, eu não posso dizer que o é sobre, precede ou não é sobre. Para preceder, isso aqui teria que vir antes, está vindo depois. O que mais que a gente tem? No A tá, a negação não é sobre, seguida da afirmação é sobre e da conclusão ter morada. Vamos ver aqui na letra A. Não é sobre e também ter morada. E também ter morada, e assim. O que indica conclusão é o e assim, né? Então a gente tem não é sobre, seguida de é sobre e o é assim apontando para a conclusão. Então, a letra C, né? A letra B, quando diz não é sobre, precedida de é sobre e a conclusão ter amigos, a gente tem um probleminha aqui na parte da conclusão. Na letra C, nós temos a afirmação é sobre, precedida pela negação não é sobre, verdade, e a conclusão ter amigos em todas as situações. Bom, conclusão ter amigo em todas as situações. É possível, letra C? Vamos voltar lá. Tá dizendo que a alternativa está dizendo que o é sobre é precedido pelo não é sobre, verdade, porque o não é sobre vem antes, e chega à conclusão ter amigos em todas as situações e ter amigos contigo em todas as situações. Verdade, o conectivo e assim introduz a conclusão e essa realmente é a conclusão.
Então, a letra C é uma letra boa. Vamos ver se tem alguma melhor, né? Mas realmente a gente tem aqui, ó, pistas que sequencialmente apontam para algo que ela nega e que ela afirma, né? Com base na composição do texto, é possível afirmar que a autora apresenta uma discussão em que ela nega uma ação, não é sobre vencer, e em seguida a apresentação que considera como válida, e ela vai trazendo aí coisas que são válidas, o percurso fortalecer, por exemplo, encerrando por meio da apresentação de uma conclusão, ter amigos em todas as situações. Quais são as pistas que sequencialmente indicam isso? A letra C corresponde bem. Vamos analisar por que as demais não estão corretas, né? A afirmação é sobre, seguida na negação não é sobre e a conclusão ter morados. A conclusão é a parte da sequência em que ela justifica, ela começa a justificar pontos cotidianos que afirmam, né, que negam lá o que não é sobre. Então, ter moradas está ainda no desenvolvimento da argumentação aí nesse excerto. A afirmação é sobre, seguida pela negação não é sobre, já inverteu aqui, né? Primeiro vem não é sobre, para depois vir é sobre. Então, que inverteu a ordem. É sobre, seguida pela negação? Não é sobre, seguido pela é sobre. E a conclusão ter muitos amigos. Então, a gente já tem um probleminha aqui que elimina aí a questão, né? O é sobre, não é sobre, sequencialmente não correspondem ao texto. Então, observe que esse ponto aqui, ó, da questão é um ponto importante, né? Sequencialmente, quais são as pistas sequenciais, uma atrás da outra, que apontam que a autora nega uma ação, depois ela apresenta uma ação e depois ela chega a uma conclusão. Então tem que ser nessa ordem. A alternativa tem que apresentar essa ordem. Portanto, gabarito C. Depois a gente tem aqui o texto 3 e o texto 4. Então, esses textos serão explorados na questão 5, 6 e 7. Né? Então, temos 2 textos aí para 3 questões. Primeiro texto, automedicação pode causar sérios danos à saúde. Então, o título aqui, primeira coisa que a gente observa é título. Então, o título apronta para automedicação, já traz o argumento principal do texto, a tese do texto, a ideia central. Depois a gente busca a referência, ó. Então, ele é um texto que não tem autor, mas ele estava lá no site, ó, www.brasil.gov.br saúde, né? Então, a gente tem um órgão federal divulgando esse texto aí. O texto seguinte, texto 4, uma charge, né? Não temos a referência da charge, mas nós vamos estar relacionando esses 2 textos. Então, temos uma questão aqui que trabalha com intertextualidade. Vamos dar uma analisada aqui. Então, primeiro, a automedicação pode causar sérios danos à saúde. Hábito pode inibir a eficácia dos medicamentos, causar efeitos colaterais nocivos e causar morte. Isso aqui é a LID, né? A automedicação pode trazer consequências graves à saúde, como reações alérgicas e dependência. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, o hábito pode aumentar a resistência de micro-organismos e inibir a eficácia dos remédios. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, quase 60 mil casos de internações por automedicação foram registrados no Brasil. O estudante Stuart Figueiredo, por exemplo, tem bronquite asmática e compra os medicamentos sem receita médica para tratar a doença. Ele conta que já percebeu os efeitos da automedicação. Eu compro bombinha, inalador para melhorar da asma e já tem tanto tempo que eu faço essa automedicação que às vezes o remédio não surte tanto efeito. Já tiveram algumas situações em que o uso da bombinha ou então do inalador na nebulização não surtiu o efeito que eu precisava. Eu precisava de verdade ir no hospital e fazer o tratamento correto para que eu pudesse sarar daquele sintoma, conta. Segundo o ex-secretário da Ciência e Tecnologia do Ministro da Saúde, Carlos Gadelha, optar pela automedicação pode trazer consequências graves para a saúde.
pode matar os excessos de medicamentos ou, às vezes, o uso prolongado de um medicamento, os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Basta ler as bulas, vocês vão ver que todos os medicamentos eles podem ter efeitos adversos. O uso indevido de medicamentos ele pode piorar com a qualidade de vida, em vez de melhorar a qualidade de vida se ele for utilizado inadequadamente. Reforça. O segundo texto diz, né, que é uma charge aqui, ou cartoon, né? 76,4% dos brasileiros se automedicam. São muitos medicamentos. O senhor tem uma receita? Sim, fechar os olhos e goela abaixo. Então, aqui a gente mostra, né, um cenário que aponta aí para o que o texto diz, né? A pessoa já lá querendo vários medicamentos sem uma receita, tomando de qualquer forma, sem uma instrução médica. Questão 5, né? Então, assinar a alternativa correta a respeito dos textos 3 e 4. Então, nós vamos observar aqui na questão 5 esse aspecto. Ambos os textos apresentam como crítica principal a falta de informação dos pacientes que se automedicam. Isso se comprova no texto 3 pelos discursos de Stuart Figueiredo e Carlos Gadelha, e no texto 4 pela figura do senhor cliente da farmácia. Então, aqui, o principal ponto do texto 1 e do texto 2 é a falta de informação. Eles compram remédios e os autores estão criticando a falta de informação das pessoas. Será que é isso? Vamos ver se tem uma opção melhor, não é? Ambos os textos tratam da mesma temática. Dá para dizer que é a mesma temática? Sim, né? Que os efeitos da automedicação, a crítica à automedicação. Porém, o texto 3 tem como finalidade maior dar informações a respeito da automedicação. Sim, ele traz informações a respeito disso, enquanto o texto 4 busca apresentar uma crítica por meio do humor. Perfeito, né? Charge tem a finalidade de criticar mesmo e notícia ou reportagem vai ter a finalidade de trazer informações. Então, isso aqui corresponde muito bem aos gêneros trabalhados lá no texto. Crítica principal é uma palavra forte aqui, importante para a gente entender. Um texto que é basicamente informativo, ele pode ter crítica, ele pode ter, mas a principal finalidade dele é criticar? Não, a principal finalidade é informar. Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Vamos ver as demais, né? A B está ótima, vamos ver as demais. Enquanto o texto 3 aborda a automedicação de maneira parcial, apresentando opiniões e argumentos, o texto 4 mostra-se imparcial, sem maiores críticas sobre o tema, com a finalidade única de gerar humor. Olha só, seria o contrário, né? O texto 3 ele poderia ser mais imparcial, no sentido de uma reportagem, e o texto 4, que é uma crítica mesmo, representa a visão do autor da charge. Então, esse aqui que seria parcial, ou seja, parcial traz posicionamento e imparcial não traz posicionamento. Isso aqui é uma questão que está trabalhando com argumentação também, para a gente entender, né? O que é opinião, o que é fato. O 3, ele aborda mais o fato, os dados e autoridades, argumentos de autoridades. Então, nesse sentido, ele é mais imparcial. Busca-se uma argumentação baseada em dados e autoridades, enquanto o outro texto não, é uma crítica, e a crítica aí já é mais pessoal, ou seja, parcial, né? O texto 4, ao contrário do texto 3, usa dados, não. Assim, trouxe na legenda da charge, para falar da automedicação. Por isso, ele se caracteriza por ser mais científico e objetivo em sua análise. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Porque, assim, dados, ele é uma característica de texto científico, né? Números, Só que o gênero charge não é científico. Então, olha só que pegadinha. Se você não olhou qual era o texto 4, que é uma charge,
você poderia cair nessa questão aqui, entendendo que o texto mais científico ele traz dados, né? Mas nem todo texto que traz dados é científico. Uma notícia, por exemplo, não é um texto científico, embora possa falar de um texto científico, mas não e traz dados, né? Na letra E, tanto o texto 3 quanto o texto 4 utilizam humor para tecer suas críticas em relação à automedicação. Somente o texto 4, né? A gente tem uma quebra de expectativa aí para gerar uma crítica. Então, a charge é que utiliza humor. O outro não, a gente não percebe efeito de humor. A questão 6. Assinale a alternativa correta em relação ao texto 4. Agora o foco é a charge, né? E quando se trata de charge, nós temos que analisar elementos verbais e não verbais. A gente não vai estar olhando somente, né, o que está escrito, mas é importante observar expressões de personagens, gestos, o que eles apresentam, os elementos que eles apresentam, a roupa, a indumentária. Isso tudo dá pista para a gente sobre o contexto aí de enunciação do que está escrito, né? Então é importante dar conta disso aí. A resposta dada pelo cliente corresponde à resposta esperada pelo farmacêutico. Então, quando ele diz o senhor tem uma receita, é isso que ele esperava, né? Uma vez que, então está dizendo que corresponde, ó. Uma vez que fechar os olhos e tomar o remédio pode ser uma receita popularmente adotada para se automedicar. A gente vê que a A não é verdadeira porque eles falaram de receita, prescrição médica, orientação médica. Ele esperava que o cliente entendesse que ele estava falando de uma prescrição, né? Mas ele entendeu aí que a receita é fechar o olho e tomar para se livrar logo de tantos medicamentos. B. Ao dizer que são muitos medicamentos, o farmacêutico deixa claro que, se fossem poucos medicamentos, não haveria necessidade de uma receita médica. Deixa claro isso? Na verdade, ele está chamando a atenção que ele está se automedicando demais, mas isso não significa que, se for menos remédios, é possível a necessidade de receita médica. Essa alternativa aqui, tanto o nosso conhecimento de mundo quanto a interpretação lá da charge, ajuda a gente a perceber que o negócio tá errado, né? Então, nosso conhecimento de mundo também ajuda a gente a entender que quando ele diz são muitos medicamentos, ele está chamando a atenção para esse costume, esse hábito de se automedicar do seu cliente. Na letra C, o farmacêutico se contradiz, pois mesmo estando com a receita em mãos, pede novamente a receita médica ao cliente. Não, ele não estava com a receita, ele estava com um papel, né, com a lista de remédios e não significa que ele estava, né? Então, a gente vai perceber isso quando olha para a imagem, né? O tamanho do papel que ele tem nas mãos não parece corresponder a uma receita. E quando a gente relaciona imagem com, né, imagem com o texto verbal e não verbal, a gente entende que ali não se trata de uma receita. Então, daí a importância de a gente relacionar verbal e não verbal. Mesmo estando com a receita em mãos, se eu não tivesse o não verbal, se eu não tivesse o verbal, eu poderia achar que realmente era uma receita. Mas quando eu relaciono verbal e não verbal, a gente sabe que ali não se trata de uma receita, é uma lista que o paciente fez. No paciente não, o cliente, no caso. O humor da charge se dá pela resposta inusitada do cliente, a qual revela uma naturalização do hábito de se automedicar. Exatamente. Geralmente, o humor é um dos elementos de crítica, né, dos recursos para a crítica utilizado em tiras e charges. Então, essa aqui, ela traz aí aspectos do gênero que vão ajudar a gente a entender bem aí, inferir, né, a informação da charge. Letra E. Ao pedir uma receita, o farmacêutico se refere a uma determinada maneira de consumir os medicamentos, o farmacêutico. Ao pedir uma receita, o farmacêutico se refere a uma determinada maneira. Na verdade, isso aqui foi o ponto de quebra de expectativa, porque o farmacêutico se refere à guia que o médico dá, ou seja, ao gênero textual receita médica, né? O documento receita médica, e não a maneira de consumir. Agora, o cliente entendeu dessa maneira, né?
que receita é uma forma de consumir os medicamentos. É mais ou menos assim. Eu vou te passar os ingredientes, mas você tem a receita? Aí ele, a receita é simples, é só misturar tudo e comer. O cliente estava entendendo dessa maneira, ou seja, ele estava comprando medicamento como se compra materiais para fazer um bolo, por exemplo. E ele não estava falando disso. Ele estava falando da importância de ter uma prescrição de um médico, e ele se referia ao documento receita, para que ele pudesse liberar, dispensar aqueles medicamentos. Então, gabarito D para a questão 6. Na última questão, nós temos assinale a alternativa a respeito, a alternativa correta a respeito do texto. Então, o texto, por meio de uma charge, critica o posicionamento dos farmacêuticos que são coniventes com o hábito da automedicação. Eu não posso afirmar isso, uma vez que o farmacêutico está chamando a atenção para a necessidade da receita médica. Então, não posso dizer que os farmacêuticos são coniventes com a automedicação por essa charge, né? Na charge, o farmacêutico está exigindo a receita, chamando a atenção, conscientizando para a importância da receita médica. Então, conivente é aquela pessoa que concorda, que é cúmplice, não é o caso, né? B. A representação dos personagens demonstra um relacionamento informal e familiar, o qual se dá em um estabelecimento comercial, uma farmácia. Isso pode ser comprovado especialmente por suas roupas e caracterização. Então, aqui chamou a atenção para os elementos não verbais da charge. A roupa expressa que a gente tem uma relação informal aqui? De maneira nenhuma. O farmacêutico está com um jaleco ali, né? Tem uma linguagem, o senhor tem uma receita, o que demonstra um tratamento respeitoso e uma relação formal entre eles. Então, essa aqui não é possível, não é? E as roupas, tanto a roupa quanto a informação verbal, ou seja, informação não verbal, informação verbal, expressam que ali não é um relacionamento familiar. Letra C. A charge traz um balão de diálogo que diz 76,4% dos brasileiros se automedicam. Aí a gente volta nessa informação aqui. Nós temos um balão de diálogo? Não, né? Isso aqui é o que a gente chama de legenda da charge. Olha só, a banca chamando a atenção para as características do gênero textual charge. O balão de diálogo é esse aqui. Ou seja, você tem um tracinho vindo, é um dos estilos de balão, né? Vindo e depois a fala. Um tracinho vindo e depois a fala. Então, um estava com um balão e outro sem. Mas os dois formatos expressam aí o que é o balão, né? Então, esse trecho aqui, onde a gente tem o dado, é a legenda e não um balão de diálogo. Isso aqui não é o diálogo, ó. Esse dado aqui não está dentro do diálogo. Essa fala está em destaque, pois representa o pensamento do farmacêutico, o qual censura seu cliente por se automedicar? Não. Não é o pensamento do farmacêutico, é uma informação que o autor da charge quis trazer como temática da charge. D. As reticências são utilizadas no texto em quase todas as falas, para indicar um trecho textual que foi suprimido por ser irrelevante para os objetivos do personagem. As reticências, elas têm essa finalidade de suprimir falas mesmo. Mas aqui expressa uma certa hesitação, dúvida, né? São muitos medicamentos. O senhor tem uma receita? Ele sim, fechar os olhos e goela abaixo. Então, uma hesitação aqui em cima e reticências que indicam que o farmacêutico vai interpretar a cena aí. Algo fica a cargo da interpretação do farmacêutico. Então, a gente tem 3 usos aí possíveis para o uso da charge, né? Então, nesse caso, não indica supressão. Geralmente, nos textos, a gente percebe isso aqui indicando supressão, que trechos foram recortados. Em algumas bancas, colocam entre parênteses. Então, quando está assim, a gente tem supressão de trechos de texto. Houve isso aqui em um dos trechos que nós temos nessa aula. Olha só. Aqui no texto 1, a gente tem aqui
esse colchete com reticências, às vezes isso vem entre parênteses, indicando a supressão, né? Então, é isso que a banca está dizendo na alternativa, o que não corresponde ao que ocorreu aqui na charge, né? A gente tem um uso diferente aí. Depois o título da charge, né, a legenda que a gente tem lá, 76,4% dos brasileiros se automedicam, antecipa a crítica apresentada, sempre, né? A gente tem aí situando o leitor em relação ao que vai ser criticado. Assim, a intenção do chargista é denunciar o recorrente hábito da automedicação no Brasil e criticar aqueles que se automedicam sem consultar o médico. Denunciar, criticar, né, são características da charge mesmo e é o que está ocorrendo nessa, corresponde aí direitinho ao tema, aos elementos verbais e não verbais, ao gênero, portanto, gabarito é. Minha gente, essas foram as questões. E aqui vocês têm os contatos, Instagram, Facebook, canal no YouTube, e-mail. Caso queiram entrar em contato, estamos por aí.